hoje. Hoje vamos falar de algo que é um dos temas mais badalados da altura, tem uma década de estudos por trás, estudos científicos com comprovação, com estudo laboratorial, e que é a neuroliderança. Esta associação incrível entre aquilo que nós sabemos sobre neurociência e sobre aquilo que é um ramo da parte social, principalmente das organizações, que é da liderança. Espero que gostem. Vou pedir então o favor de participarem através aqui do chat, ok? E eu, porque tenho que partilhar o meu ecrã convosco, irei fazer algumas pausas para ler as vossas mensagens, as vossas dúvidas e etc. Espero que todos gostem. Ora, falar de neuroliderança é hoje em dia algo absolutamente normal. Porquê? Porque, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, e principalmente na última década, tem-se desenvolvido uma série de estudos nesta área. Ora, o meu nome é Pedro Almeida, como eu vos disse, eu sou formador há 16 anos, sou coach profissional na mesma altura, não venho da área da formação naturalmente, eu nasci num negócio, venho da área de marketing e publicidade, sou pós-graduado pela London University King's College em marketing direto, trabalhei na Xerox durante 10 anos da minha vida, onde fiz carreira de marketing, mas onde também tive a oportunidade de ter um chefe que em algum momento percebeu que o meu futuro seria outro e que me empurrou, maneira de dizer, para o lado da formação. E assim foi, aqui estou há 16 anos a trabalhar com organizações, a ajudar a desenvolver e a crescer, com a Galileu também, e sem dúvida nenhuma que o meu interesse pela neuroliderança tem vindo a crescer. Eu sou certificada em neurocoaching também, e uma das coisas que estou a fazer neste momento, enquanto falo convosco, é um mestrado em neurociência afetiva no ISCTE, em Lisboa, e, portanto, a investir aqui, talvez para uma fase de doutoramento em neuroliderança. Vamos ver como é que isto corre. Para já é isto. Serei eu que vos acompanharei durante a próxima hora, onde então tentaremos entender um bocadinho esta questão do funcionamento do cérebro e o impacto que ele tem na forma como nós lideramos. À partida, a maior parte de vocês está a pensar funcionamento do cérebro racional, liderança, exercício racional e cognitivo. Ora, aquilo que eu vos vou mostrar é que se calhar não é bem por esse caminho. Os nossos objetivos para esta sessão de uma hora são introduzir-vos ao conceito de neuroliderança, como é que ele nasceu e de onde é que ele vem, falarmos aqui do modelo mais comum de neuroliderança, e quando nós falamos deste tipo de temas, há sempre modelos que nos organizam e orientam a forma de pensar e que depois inclusivamente vão orientar as estratégias que nós temos disponíveis para implementar na nossa vida pessoal, nas nossas organizações e nas nossas equipas. Neste caso, o modelo SCARF, com as suas implicações no dia-a-dia do líder, e também a questão de o nosso cérebro em comunicação. Como é que esta questão, nós hoje entendermos melhor como é que o nosso cérebro funciona, como é que isso impacta também a forma como nós comunicamos. E deixo-vos já com uma pergunta que vocês vão respondendo aos bocadinhos conforme vamos falando, que é: acham que são bons comunicadores? Lá chegaremos. E para isso vou-vos apresentar também aqui um outro modelo, um modelo que vos ajudará a comunicar de uma forma mais positiva, que é o modelo Trust de confiança, e que vos vai permitir reconfigurar, de certa maneira, a forma como vocês abordam as conversas com as vossas equipas, com os vossos colaboradores, com os vossos amigos e, inclusivamente, com a vossa família em casa. Porquê? Porque o nosso cérebro, sem dúvida nenhuma, é único, e isso faz dele especial. Portanto, somos 7,7 bilhões de pessoas especiais no mundo inteiro. Ora, uma pergunta aqui um bocadinho provocadora. Se vos fosse dada a hipótese de decidir aquilo que podem tomar para serem felizes, o que é que seria que tomavam? Vamos ver aqui no chat se temos aqui algumas participações. Ainda não. O que é que tomariam, se pudessem tomar para ser felizes, o que é que tomariam? A Isabel está a escrever. Deixem-me só ver aqui uma outra participação. A Carmen também está a escrever. Uma pílula de segurança. Ter uma vida mais lenta. Ora, excelente. Na verdade é bem mais simples que isso. Gostei da pílula. Na verdade nós temos sempre esta ideia de o que é que podemos tomar, que é um comprimido que resolve todos os nossos problemas, mas na verdade aquilo que nós podemos tomar para ser felizes é boas decisões.
E é por isso que a neurociência tem tido um contributo tão grande para o ser humano, para a sociedade civil, mas também para a sociedade das organizações, com a sua colaboração não só na neuroliderança, mas em outras áreas que iremos falar também. Tomar decisões é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Há uma frase que eu gosto muito de uma escritora que diz: a felicidade é uma decisão e a paz é um estado de espírito. E, na verdade, isto parece um bocadinho etéreo, mas é realmente assim. Nós podemos escolher diariamente se queremos viver o nosso dia positivamente ou não. E vamos entender isto mais conforme formos falando para a frente. Ora, proponho-vos aqui um exercício. Portanto, vocês têm aqui estes 3 copos, 3 cheios com leite, 3 vazios, e apenas movimentando eu gostaria que vocês aí num papelinho que têm, tentassem fazer aqui uma combinação, movimentando apenas eu preciso que vocês fiquem com um copo vazio, um cheio, um copo vazio, um cheio, um copo vazio e um cheio. Portanto, apenas num movimento. Vou-vos dar aqui uns segundinhos para pensarem. Ora, a esta altura, como é óbvio, todos vocês devem estar a fazer recurso do vosso córtex pré-frontal e a utilizar tudo aquilo que aprenderam na escola ou do que se lembram sobre matemática e sobre a perspectiva para tentar perceber como é que isto acontece. Certo? Como não vejo as vossas caras, não sei, mas imagino que sim. Então, vamos lá ver. Quantos de vocês é que pensaram nesta solução? Porque, sem dúvida, esta é a solução óbvia, porque se a ideia é intercalar, eu preciso de intercalar. Então, se tenho ali um vazio e um cheio, o mais fácil é pôr este. A questão é que, como só tenho um movimento, o exercício desta maneira fica incompleta. Então, será que algum de vocês consegue pensar numa forma diferente de fazer isto? Ora, eu acredito que sim, que há alguém desse lado que conseguiu perceber que muitas vezes aquilo que nós temos de fazer é aquilo que não estamos à espera. Porque, na verdade, as decisões que o nosso cérebro toma são tomadas com base naquilo que o nosso cérebro aprendeu. E este é um dos grandes princípios da neurociência. O Damásio é um dos grandes contribuidores para esta noção, dos marcadores somáticos, que nós, com as experiências que vamos tendo, vamos guardando dentro de nós memórias que servem de alavanca para o nosso comportamento e, portanto, tipicamente não seria esta a solução que nós teríamos. Porquê? Porque nós não fomos habituados a pensar desta maneira. Então, uma das coisas muito importantes a perceber e a entender sobre a neuroliderança e sobre a neurociência é que, acima de tudo, trata-se de uma nova perspectiva sobre o nosso cérebro, sobre quem nós somos e sobre a forma como nós podemos liderar. Ora, como é óbvio que o mais fácil seria pegar no copo, despejar o copo cheio dentro de um dos copos vazios e assim ficaríamos com o exercício resolvido e completo. Sei que algum de vocês aí desse lado acertou seguramente e para os que não acertaram já têm aqui uma boa forma, inclusivamente para brincarem com os vossos filhos e criarem um novo padrão neural dentro dos vossos cérebros. Porque é isso que acontece quando fazemos coisas de maneira diferente. Sempre que nós aprendemos uma coisa nova, sempre que nós nos propomos a fazer de uma coisa diferente, nós criamos uma nova rede dentro do nosso cérebro, há um novo caminho neural que é aberto e é esses caminhos neurais que nos ajudam a desenvolver. Ora, falando de cérebro, uma das coisas muito importantes de perceber, e eu não vos vou amassar aqui muito com a questão da neurociência, apesar de que, se quiserem, seguramente nós na Galileu podemos criar uma formação para vocês sobre só a neurociência e a neuroliderança, mas há coisas que são muito importantes de perceber, que é como é que funcionam estes processos de tomada de decisão no cérebro. Ora, nós temos historicamente uma visão do cérebro como algo estático. Estático no sentido de que até meados do século passado, até um bocadinho mais de metade do século passado, acreditava-se que o cérebro ia morrendo e que não tinha a capacidade de gerar novos neurónios. Ora, nós hoje em dia, desde que temos a tecnologia da fMRI, da imagiologia cerebral, nós somos capazes de hoje, e com a descoberta do papel do hipotálamo na memória, fomos também capazes de descobrir que no hipocampo existia uma zona de neurogenese. O que é que isto quer dizer? O hipocampo tem a capacidade, para além de trabalhar toda a componente da vossa memória e da vossa memória afetiva, ele também tem a capacidade de gerar novos neurónios e é apenas uma das áreas de neurogenese disponíveis. Ora, o nosso cérebro mais antigo, aquele que nós herdamos todos enquanto espécie, enquanto Homo sapiens, é o nosso tronco cerebral.
Como vocês sabem, a maior parte dos animais não humanos, aquilo que nós chamamos tipicamente do reino animal, eles nascem com um termo que, para quem aqui for de IT, vai perceber bem. Eles são todos hardwired. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eles nascem, o cérebro deles já traz toda a programação deles dentro. E daí eles terem que se levantar e começar a andar nos primeiros segundos de vida, correndo o risco de poderem ser abandonados pela mãe, porque, na verdade, o cérebro pode ter nascido com algum defeito e eles não conseguem fazê-lo. Ora, nós somos softwired. O que é que isto quer dizer? Nós trazemos alguns pré-condicionamentos, algumas pré-instruções dentro de nós, normalmente todas no tronco cerebral, como, por exemplo, respirar. Respirar é uma das coisas que fazemos graças ao nosso tronco cerebral e esta programação que é contínua e continuada na espécie, mas não temos só o tronco cerebral. Temos também o nosso sistema límbico, onde está a nossa amígdala. Muitos de vocês possivelmente já ouviram falar da amígdala, porque a amígdala tem sido historicamente associada ao medo. Ora, apesar de sim de ser verdade que a amígdala é super ativada quando nós temos medo, a verdade é que a amígdala é um detector de saliência emocional. O que é que isto quer dizer? Seja medo, seja alegria extrema, tudo o que puder pôr-nos em alegria máxima ou em necessidade de fuga, a nossa amígdala vai prestar atenção, vai reagir e vai ativar as zonas cerebrais necessárias para fazer o nosso corpo reagir. Uma das reações mais conhecidas do sistema límbico é aquela de fight or flight, portanto de fuga ou de luta, mas na verdade nós hoje em dia, com aquilo que estudamos sobre os cérebros, sabemos que temos muito mais. Por exemplo, temos as noções de paralisar e também aquilo que nos animais nós chamamos do play dead, ou fingir-se de morto. E são tudo formas de nós conseguirmos lidar com as ameaças que percebemos no ambiente. E esta palavra é muito importante, que percebemos no ambiente. E o nosso neocórtex, veio com o Homo sapiens, é a última parte do nosso cérebro a ser desenvolvido, é sem dúvida nenhuma responsável por uma série de ações de representação motora, de representação funcional e juntamente com o nosso córtex pré-frontal, o nosso cérebro executivo, ou seja, de certa maneira seria o nosso CPU, é ele que controla tudo isto, eles formam aquilo que são as estruturas cerebrais principais e que estão todas envolvidas neste processo de tomada de decisão. Ora, mas falamos de cérebros e de tomadas de decisão, mas são diferentes, decidimos todos de maneira diferente? Não, na verdade não decidimos todos de maneira diferente. Nós decidimos todos numa perspectiva igual, mas que depois se traduz realmente em formas diferentes de consolidar estas decisões. Porquê? Porque todos nós, com este cérebro que acabámos de ver, associamos tudo o que acontece à nossa volta entre dois pratos de uma única balança. Os estímulos, eventos que acontecem e que promovem a nossa confiança e que fazem com que nós assumamos o controle através do nosso córtex pré-frontal, ou estímulos e eventos que nos provocam desconfiança e que fazem com que a nossa amígdala, o nosso sistema límbico, inclusivamente o nosso tronco cerebral, na ativação dos nossos músculos e na preparação para a fuga, entrem numa reação, numa decisão de desconfiança. Ora, como devem imaginar, quando nós pensamos em liderança, resumir todas as decisões de liderança à confiança e à desconfiança pode parecer a esta altura um pouco estranho, mas eu espero que ao fim desta hora vocês percebam que na verdade é disso mesmo que se trata. Ora, então vamos lá perceber o que é que está a acontecer neste mundo dos cérebros e o que é que estes estudos, e principalmente a última década, têm contribuído para aquilo que são a área dos negócios e aquilo que são a área das ciências sociais. Portanto, neurocoaching, sem dúvida nenhuma aqui, uma das formas que todo o estudo da neurociência tem contribuído muito é para a área do coaching, acima de tudo em perceber onde é que estão as ligações e as conexões fortes com as nossas crenças, com os nossos pensamentos e sentimentos, compreender um bocadinho aqui a força da nossa expressão emocional, na forma como nós atingimos os nossos objetivos, e o neurocoaching aquilo que faz é utilizar todo o know-how que existe disponível para ajudar os clientes, sem dúvida nenhuma, a quebrarem os seus próprios limites, a reprogramarem o seu cérebro e a conseguirem atingir os seus objetivos. O neuromarketing é uma área super interessante, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. Nos últimos 2 anos nós vimos aparecerem, por exemplo,
uma das técnicas muito usadas, que é o eye tracking, que segue a vossa pupila, o vosso movimento pupilar e o vosso movimento extraocular enquanto vocês andam nas compras. Ou seja, hoje, se quiser saber realmente aquilo que vos faz comprar, aquilo que vocês preferem, para onde é que vocês olham, eu posso facilmente colocar-vos uns óculos de pupilometria ou de eye tracking e deixar-vos à solta num shopping, num supermercado, numa determinada superfície comercial, e este pequenino device que vos permite andar por todo o que é sítio vai coletar toda a informação dos vossos olhos, onde é que vocês olham, durante quanto tempo, com que foco, e isso vai nos permitir perceber decisões de compra, decisões de preferência e, uma vez mais, aqui, decisões do consumidor, de forma a anteciparmos o seu comportamento. Ora, na neuroeconomia, uma das coisas que, como já devem perceber, quando falamos de confiança e desconfiança, também podemos dizer que este equilíbrio na tomada de decisões entre confiança e desconfiança está muito associado ao risco. Ora, sem dúvida nenhuma, com tudo aquilo que nós sabemos, combinando com a economia, a biologia e a psicologia, entre outras disciplinas, incluindo a antropologia, o que nós temos vindo a desenvolver e visto desenvolver na área da neuroeconomia é aqui a forma como nós podemos melhorar a tomada de decisões económicas, tendo em conta os riscos irracionais versus os riscos racionais, e tudo isto a partir de um pressuposto comum, que é as nossas emoções são muito importantes na nossa tomada de decisão. Porquê? Porque quando nós entramos naquele prato da balança da desconfiança, é a nossa emoção que assume o controle, não é a nossa razão, e já vamos ver isto mais à frente. Neuroliderança, aquilo que estamos aqui a falar hoje, sem dúvida nenhuma, uma das áreas mais interessantes e mais em booming, em explosão neste preciso momento. Porquê? Porque todos os contributos que a neuroliderança tem trazido para cima da mesa dos negócios estão a ser implementados em empresas como a Microsoft, empresas como a Google, empresas como a Tesla. A própria NASA utiliza muitos conceitos de neuroliderança nas suas lideranças e, portanto, temos aqui uma aplicação muito pragmática de uma área científica que tipicamente não estaria ao dispor do comum dos mortais, digamos assim. Ora, sem dúvida nenhuma, o homem responsável por tudo isto é um senhor chamado David Rock. O David Rock, há 10 anos atrás, foi ele que taxou este nome da neuroliderança, porque ele é um consultor, é também um investigador, ele criou o Instituto de Neuroliderança e ele tem aqui alguns princípios básicos que ele encontrou que fazem com que a neurociência alimente esta questão da liderança, nos permita pensar em liderança e, acima de tudo, refletir em liderança de uma abordagem muito mais científica, mas também muito mais humana. A primeira ideia é da neuroplasticidade, aquilo que eu vos disse: o vosso cérebro cresce, o vosso cérebro expande-se e nenhum cérebro é igual ao outro. O que significa que, apesar de nós termos pré-programações muito similares, nós somos softwired. O que é que isto quer dizer? Que as minhas experiências, que são diferentes das vossas, vão criar processos mentais completamente diferentes. Ninguém pensa da mesma maneira. Acho que isto já é algo que vocês todos devem ter chegado a essa conclusão. Por muito que a sociedade nos tente todos, haja uma conveniência de orientação, há sem dúvida nenhuma uma diferença muito grande na interpretação das coisas, na interpretação dos estímulos todos que fazem aquilo que é a nossa vida. Ora, tudo o que o vosso cérebro percebe é aquilo que é realidade para o vosso cérebro. Seguramente, vocês já deram por vocês sentados um dia a lembrar-se de um momento maravilhoso da vossa vida, ou de um momento mau, ou a pensarem numa comida maravilhosa de que têm saudades, principalmente agora com esta coisa do Covid. Seguramente muitos de vós hão de, como eu, ter saudades de comer algumas coisas especiais. E o que é um facto é que há momentos em que parece que até saboreamos isso, ou em que revivemos a coisa, em que o nosso corpo, a nossa fisiologia, repete o padrão. E isso tem a ver com esta questão do nosso cérebro não saber a diferença entre se é realidade ou se é imaginário. Se eu acreditar, o meu cérebro também acredita. E isto também vai ser importante mais à frente. Criar novos hábitos é mais fácil do que mudar hábitos antigos. Isto, sem dúvida nenhuma, pode parecer antagónico, mas é, sem dúvida nenhuma,
uma das principais aprendizagens para quem estuda cérebros. Isto quer dizer o quê? Sempre que nós tentamos mudar um hábito antigo, nós vamos encontrar imensa resistência. Porquê? Porque os nossos hábitos estão alicerçados nas nossas crenças, nas nossas experiências, nos nossos valores, na nossa cultura, naquilo que nós herdamos socialmente, familiarmente, individualmente, e alterar qualquer coisa dentro do status quo desta experiência é muito mais difícil do que simplesmente dizer não, ok, está aqui este, mas eu agora ponho mais um. E substituir um hábito antigo por um novo sem mudar o antigo, ok? Portanto, eu assumo que ele está lá, mas eu vou assumir um hábito novo. Razão e emoção. Uma das coisas muito importantes e que, sem dúvida nenhuma, o David Rock trouxe para cima da mesa dos negócios é que nós fomos todos habituados a, e eu que tirei o meu curso há mais de 20 anos atrás, nós, quando íamos para a gestão, aprendíamos que a gestão é um exercício racional. Não é um exercício do ego, não é um exercício do achismo, do que eu penso, é um exercício dos dados, é um exercício dos factos, é um exercício daquilo que precisa de ser feito. Ora, a verdade é que nós não somos seres assim. Nós somos todos seres altamente emocionais. Nós acordamos, alguns de nós, e se o dia estiver mal, ficamos mal dispostos. Achamos que o dia vai logo correr mal. Então, qual é a razão por trás disto? Racionalmente, ninguém teria um dia mau só porque está mau tempo, porque nós não controlamos o tempo. Mas a verdade é que, sem dúvida nenhuma, o David Rock, uma das suas grandes contribuições, foi trazer para dentro do mundo dos negócios esta ideia da coexistência da emoção e da razão, e desta co-necessidade, desta contribuição dupla que ambas têm para que nós façamos melhores negócios, melhores parcerias, criemos melhor ambiente de trabalho, mas acima de tudo tomemos melhores decisões. Foi aqui que começámos e será aqui que acabamos. Trata-se sempre de tomar melhores decisões. E o líder é quem normalmente tem que tomar essas decisões. Ora, outra das coisas extremamente importantes que é trazida para dentro do ambiente de trabalho e das organizações é esta noção que na neurociência já sabemos há muito tempo de que a dor social ativa zonas do nosso cérebro exatamente iguais às da dor física. Ou seja, quando nós excluímos alguém, quando nós enxovalhamos alguém, quando nós de alguma forma fazemos com que alguém se sinta posto de fora, é o mesmo que se nós tivéssemos fisicamente e realmente magoado essa pessoa fisicamente. Porque o cérebro não diferencia. E isto veio trazer também aqui para a mesa da liderança uma obrigação muito grande sobre a forma como nós criamos ambientes de trabalho propícios, como nós criamos ambientes de trabalho realmente positivos e onde as pessoas sintam realmente que fazem parte. Porquê? Porque nós hoje sabemos que não fazer parte tem consequências graves ao nível individual e que mais cedo ou mais tarde, por um efeito de contágio emocional, podem ter ao nível da equipa. Portanto, nunca como hoje é verdade aquela história de se eu puser uma maçã podre numa cesta com 12 maçãs boas, em muito pouco tempo as minhas maçãs vão estar todas podres. Porque nós somos realmente emocionais, porque nós realmente vivemos muitas dores dos outros e porque quando nos dói a nós, dói verdadeiramente, pelo menos do ponto de vista neural. E tudo na nossa vida, todo o mundo, toda a forma como nós interpretamos as coisas vem desta relação entre ameaça e recompensa. Portanto, tudo o que é uma ameaça é produzido e interpretado no nosso cérebro pelo nosso sistema límbico, pelo nosso tronco cerebral, de uma maneira muito superior à do nosso córtex pré-frontal. Eles assumem aqui um papel de defesa, de instinto de sobrevivência, se quiserem assim, ao passo que tudo aquilo que é tido como recompensa ativa circuitos muito próprios dentro do nosso cérebro, associados realmente a este efeito do bem-estar e da recompensa, e portanto, permite-nos ter o nosso córtex pré-frontal sentado na cadeira do decisor, a tomar decisões muito mais contrabalançadas, muito mais equilibradas e muito mais favoráveis a todos nós. Ora, então, que fique claro para vocês esta ideia clara que tudo o que nós fazemos tem a ver aqui com duas dimensões. Sendo que, como podem perceber, pela diferença na dimensão das setas, é tudo aquilo que nós instintivamente percebemos como uma ameaça e que nos ativa circuitos de fuga, tem uma dimensão muito maior do que tudo aquilo que nos transmite recompensa e ativa os nossos circuitos de aproximação.
Ou seja, nós estamos muito mais alerta para tudo aquilo que nos pode ameaçar do que estamos para aquilo que nos pode aproximar. E isto é um defeito natural da nossa programação, o que nos leva a realmente refletir sobre o que é que nós podemos fazer para contrariar isto que os cientistas chamam de viés negativo. Este viés da negatividade existe em todos os seres humanos, ele está no nosso cérebro e faz com que muitos de nós, quando entramos num sítio, por exemplo, e não precisamos ter nenhuma obsessão ou nem nenhuma compulsão, nem nenhuma doença cerebral, para quando entramos num sítio, a primeira coisa que fazemos é tentar perceber onde é que estão as pessoas que conhecemos, onde é que estão as zonas seguras e, acima de tudo, para algumas pessoas, onde é que é a saída mais próxima. Porquê? Porque, sem dúvida nenhuma, este viés da negatividade faz com que nós olhemos sempre para o copo meio vazio. Ok. Ora, do trabalho todo do David Rock, o modelo SCARF é talvez das coisas mais importantes e mais sedimentadas que há, sem dúvida nenhuma, para a aplicação de neuroliderança. Porquê? O que é que o David Rock fez e o que é que o David Rock percebeu nestes estudos todos que existem sobre neurociência de comportamento humano e quando tentou correlacionar isto com a tomada de decisões e liderança? Ele percebeu que existem aqui 5 elementos-chave que nos podem ajudar a minimizar este sentimento de fuga e de ameaça, onde a ameaça é mais forte, e a promover e maximizar comportamentos de aproximação e recompensa. Ora, cada um destes 5 elementos que vamos ver a seguir, que faz parte do modelo SCARF, eles, na verdade, funcionam interrelacionalmente. Quando um aumenta, tipicamente os outros também aumentam. E têm sempre esta ambivalência. O meu status pode ser despertado por uma ação que me desperta a ameaça, ou o meu status pode ser elevado, neste caso, positivamente, quando eu sinto que há uma recompensa e uma aproximação. E isso é extremamente importante. Então vamos ver cada um deles, sendo que nós começamos sempre, como é óbvio, pelo status. Ora, quando nós falamos de status, as pessoas têm sempre a tendência para relacionar o meu status com o status dos outros. E, na verdade, é isso que faz sentido. Porquê? Porque este status tem a ver com a forma como nós nos percebemos dentro dos espaços, como nós nos percebemos dentro das equipas, dentro das organizações, dentro da nossa família, dentro da sociedade. Tem muito a ver com aquela capacidade que nós temos de nos sentir bem na nossa autoperceção da forma como nós nos relacionamos com os outros. Ora, sempre que o status aumenta, nós vamos conseguir ter comportamentos mais positivos para com os outros e uma das coisas muito importantes aqui é que quando nós não nos sentimos bem connosco próprios, é muito fácil que nós assumamos um comportamento de viés. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho uma baixa autoestima, quando eu trabalho numa organização onde eu sinto que não sou valorizado, onde eu sinto que não sou reconhecido, onde eu sinto que o meu líder realmente não me reconhece capacidade ou não me apoia, é muito fácil com que eu trate mal as pessoas que são diferentes de mim e que possivelmente são bem tratadas, são reconhecidas e etc. Porquê? Porque o meu status está ameaçado. Ora, então sempre que o meu líder me permite aprender coisas novas, sempre que eu sou reconhecido, sempre que eu sou apoiado, sempre que eu sou envolvido em projetos, sempre que o meu mérito é reconhecido, o meu status ganha este grande chapéu da recompensa e eu promovo positivamente. E então tem tudo a ver aqui com a forma como a liderança trabalha esta questão da colaboração versus a competição dos colaboradores. Há muitos anos atrás, era muito comum os líderes assumirem uma postura de dividir para reinar. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, sem dúvida nenhuma, que bom era pôr toda a gente a competir uns contra os outros, porque assim conseguiríamos o melhor de cada um. Ora, lembram-se que eu vos falei sobre razão e emoção, certo? Sem dúvida nenhuma que hoje nós já percebemos que todos a competirem um contra o outro, nunca vamos ter o melhor de cada um. Vamos sim despertar o pior que há nas pessoas, vamos sim despertar o pior que há nas equipas e vamos criar altas disfuncionalidades que começam aqui. Começam por pôr em xeque
o status individual e esta percepção e sentimento de pertença às equipas e às organizações. Porquê? Porque ao fim do dia, a afirmação do status é eu conto, eu sou importante, ok? Certeza. A certeza é mais complexo. Porquê? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos desta certeza. Ela faz parte da nossa pré-programação de sobrevivência. Nós gostamos de saber com o que é que contamos, não é? Dar o certo pelo incerto. Nós, inclusivamente, culturalmente arranjamos forma de colocar este pressuposto neural e da neuroliderança, mas também social, que é tão importante para nós, que é esta capacidade de nós predizermos o que vai acontecer. Ora, esta percepção de segurança chama pelas lideranças de uma maneira muito especial. Porquê? Porque ela pede muita transparência. Ela precisa de muita direção, precisa de orientação, precisa de planos concretos, de ações concretas. E uma das coisas muito interessantes que nós temos visto com a neurociência e com estudos de fMRI, portanto, de imagiologia, sem dúvida nenhuma, uma das coisas muito interessantes é que as pessoas, quanto mais regras têm, que é uma coisa quase incongruente com o ser humano, mas quanto mais definido está aquilo que é esperado que a pessoa faça, mais são ativados estes circuitos de recompensa no comportamento e no realizar da tarefa. E isto é interessante, porquê? Porque o que nós verificamos é que quando nós conseguimos diminuir a incerteza, nós conseguimos aumentar o foco. Portanto, muitas vezes trata-se não de garantir o emprego das pessoas, não de poder jurar que as pessoas não vão ser despedidas, mas de que, sem dúvida nenhuma, elas sabem-se o que é que elas vão fazer, sabe-se o que é esperado delas, as expectativas são muito claras e, portanto, também que as oportunidades são claras e que as pessoas vão poder participar de novas situações, vão ter desafios à sua frente e nós vamos lhes explicar claramente o que é que queremos que eles façam em cada um dos momentos. E basicamente isso é o eu sei com o que conto. Ora, uma das coisas também muito importantes é a questão da autonomia. A autonomia aqui como, mais uma vez, aquela questão de que nós todos como espécie humana, precisamos de ter, de controlar os eventos. Ela bebe muito desta certeza, mas agora em termos do meu poder pessoal. Porquê? Porque a autonomia, sempre que é reduzida, ou seja, sempre que eu tenho pouco poder, nós ativamos imediatamente no nosso cérebro as nossas redes da ameaça. Vamos ativar o nosso sistema límbico, vamos ativar o nosso tronco cerebral e vamos estar a trabalhar em sobrecarga de ameaça. O porquê? Porque vamos estar sempre atentos ao que é que poderá impactar-nos negativamente, porque nós não estamos a controlar. Quando aumentamos a nossa autonomia, o nosso poder pessoal, o que acontece no nosso cérebro, através das imagens que temos dos cérebros em atividades com autonomia, é exatamente o efeito contrário. Vamos ativar redes da recompensa, o que mostra que realmente, quando eu sinto que eu tenho poder e controle sobre os eventos, eu trabalho muito melhor, entrego mais e sou capaz de resolver mais positivamente desafios e tomar decisões mais calibradas e mais positivas. Ora, sem dúvida nenhuma aqui é o comportamento que vai ter um efeito. Só para vocês terem, para vos dar aqui um exemplo, pessoas que, por exemplo, tenham alguns preconceitos de si próprias ou dos outros, precisam muito de regras. Vão querer ter muitas normas, muitas regras, muitas leis escritas para quê? Para poderem tomar decisões muito rápidas sem terem que pôr muito de si. A regra vai-lhes dar a autonomia, a regra dá-lhes o poder e é a lei que determina quem decide o quê. E isto é extremamente importante. Porquê? Porque uma das coisas que a neurociência nos tem mostrado é que esta sensação do poder, esta capacidade de nós termos escolha, tem impactos significativos no nosso funcionamento cognitivo e na nossa saúde. E estão diretamente interrelacionados. Ou seja, quanto menos eu tenho de um, mais eu quero do outro. Portanto, se eu tenho poucas escolhas, vou querer cada vez mais poder. Se eu tenho menos poder, vou querer mais escolhas. E funciona sempre desta maneira. Ora, a questão é que, normalmente, nas organizações e em liderança, até porque há muitos anos com o movimento do empowerment, do engagement, não é? do empoderamento das pessoas, houve um movimento muito grande para nós darmos autonomia.
Ora, um estudo extremamente interessante, realizado em 50 países, com mais de 2.000 pessoas, o que nos vem mostrar é que quando nós damos autonomia às pessoas, mas não lhes damos responsabilidade, ou seja, elas podem fazer, mas não têm poder sobre aquilo que fazem, nós, o que na verdade estamos a dar às pessoas é um acréscimo no seu stress. Ao passo que quando lhes damos responsabilidade e autonomia, o que acontece é que as pessoas passam a ter satisfação no trabalho. Ora, isto é extremamente importante porque esta relação entre o poder e a escolha tem realmente um impacto no nosso dia-a-dia e, portanto, decisões que nós temos muitas vezes relativamente à nossa equipa, relativamente a delegar, por exemplo, podem afetar significativamente a forma como mentalmente as pessoas vão tomar decisões mais positivas ou mais defensivas porque se vão sentir ameaçadas. Aqui é, sem dúvida nenhuma, o eu escolho a grande afirmação do SCARF e do cérebro. Ora, uma das coisas extremamente importantes, e todos nós já ouvimos isto, desde o tempo dos gregos que nós falamos, Sócrates já dizia, nós somos um ser social, não é? Portanto, é a questão da afinidade, deste relatedness que o David Scott nos fala aqui. E então, sem dúvida nenhuma, que a afinidade é extremamente importante. A empatia, para alguns autores, tem sido vista como um mecanismo adaptativo de sobrevivência da espécie. O que é que isto quer dizer? Que nós fomos desenvolvendo a empatia, fomos desenvolvendo inclusivamente circuitos cerebrais de empatia, exatamente porque nós percebemos que em algum momento dois são mais do que um. E é muito mais importante trabalharmos em sociedade, em colaboração, do que em ataque e em superação. Então, sem dúvida nenhuma que, do ponto de vista cerebral, esta questão da confiança ou da ameaça, ela está sempre presente. Possivelmente vocês conscientemente não têm essa noção, mas sempre que nós conhecemos alguém dentro do nosso cérebro, a um nível subconsciente, há uma pergunta que é feita sempre que nós conhecemos alguém ou chegamos a um sítio novo. E é sempre a mesma: amigo ou inimigo? O nosso cérebro vai tentar catalogar o mais rapidamente possível esta pessoa nova numa ou na outra situação. Porquê? Porque com base em se é amigo ou se é inimigo, ele vai mudar o padrão de redes que vai ativar. Se for amigo, vai, sem dúvida nenhuma, ativar aqui as redes da empatia, aquilo que nós também chamamos de mentalizing, que é a capacidade que nós temos de pensar como é que o outro se sente e imaginar isso em nós próprios e, portanto, criar a afinidade com o outro, ou caso seja o inimigo, ela vai ativar o nosso circuito de proteção e ameaça e, portanto, vai se tornar muito mais defensiva, muito mais cuidadosa e vai predizer comportamentos potencialmente ameaçadores do outro para nós, colocando-nos a nós à defesa, mesmo quando, na verdade, não houve nenhum perigo imanente. Promover relacionamentos saudáveis, então, é extremamente importante. Como? Controlando para esta pré-definição do vosso cérebro de amigo ou inimigo. Quando nós compreendemos melhor as pessoas, quando nós nos permitirmos aproximar, e este é um dos grandes desafios da liderança, é a aproximação. Sem dúvida nenhuma, o que nós vamos conseguir fazer é ter relacionamentos mais saudáveis com a nossa equipa. Por exemplo, em termos de estudos feitos nesta área, uma coisa muito interessante é que quando o líder partilha elementos da sua vida pessoal e cria momentos pessoais com a sua equipa, o que nós vemos normalmente é que há uma ativação maior das redes de recompensa nestas equipas e estas equipas acabam por olhar para o seu líder como alguém que realmente pertence ao seu grupo. E isso faz com que nós, como seres humanos, tipicamente defendemos os nossos. Ora, como começamos a falar sobre a empatia, uma das coisas que é um efeito nefasto da empatia, que tem que ser controlável pelos líderes dentro das organizações, é que nós realmente, quando fazemos parte de um grupo, criamos um viés. E é aquele viés que nós chamamos o viés grupal, o que significa que, e isto tem estudos que já foram feitos com diferentes tipos de grupos, significa que se eu vir uma imagem de alguém do meu grupo, ou da minha etnia, ou do meu clube futebolístico, de alguma coisa que tenha relação comigo e com quem eu tenho empatia, a sofrer versus alguém do grupo contrário ou do grupo adversário, eu vou ativar as minhas redes de empatia pelaquela pessoa que é do meu grupo, mas não vou ativar pela do outro grupo. Ora, qual é que é o risco então para as organizações? É que quando as lideranças não trabalham a perspectiva do todo, da organização como um todo, muitas vezes o
que se cria é: eu realmente sou muito promotor da minha equipa, eu defendo a minha equipa, eu dou tudo por tudo pela minha equipa, mas não dou pela organização. Aliás, eu trato a organização como algo que é separado de mim. E isso, sem dúvida nenhuma, que tem impactos no dia a dia. Ora, então, muito importante para a liderança aqui é criar um ambiente que seja promotor deste sentimento de pertencimento, não só à equipa, não só à unidade, mas ao todo. E isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio grande para os líderes de hoje em dia. Porquê? Porque têm que ser capazes de fazer com que as pessoas sintam que pertencem àquela organização, são revistas naquela organização e que são vistas também por aquela organização. E isso é muito importante. O último elemento aqui do SCARF tem a ver com este sentimento de justiça. E este sentimento de justiça também nos acompanha ao longo de várias gerações. Ele é um dos grandes contribuidores para as nossas decisões e muitas das vezes ele é um inconsciente juiz daquilo que nós escolhemos fazer. Sempre que nós, por exemplo, temos uma percepção de que estamos a receber uma troca injusta. Ora, como este é um webinar, eu não tenho tempo aqui para partilhar convosco um dos vídeos mais interessantes de um estudo de neurociência feito com crianças, em que basicamente são dadas 10 moedas de chocolate a uma criança e a hipótese de ele dividir com a outra pessoa as que quiser. E há aqui um senão, é que se a outra pessoa aceitar, cada um come aquilo com que ficou. Portanto, se eu der 9 ao outro, eu como uma e o outro come 9, mas se eu der um ao outro e ele aceitar, ele come uma e eu como 9. Mas, se o outro não aceitar, ninguém come nenhuma. Ou seja, eu vou perder as minhas todas. E é muito interessante que mesmo quando, aliás, há uma das crianças que diz para a outra, assim não comemos, nenhum de nós vai comer. Porquê? Porque ele ofereceu-lhe 3 e queria ficar com 7. E esta percepção, só para vocês entenderem que isto já em criança, o nosso cérebro consegue muito rapidamente perceber esta questão da troca injusta versus a troca justa. E isto cria uma resposta emocional tão grande no nosso sistema límbico que faz com que nós imediatamente condicionemos a nossa decisão e nos recusemos a aceitar uma injustiça. Ora, a criação de justiça dentro das equipas é uma necessidade da liderança. Porquê? Porque cognitivamente, do ponto de vista consciente e racional dos membros das equipas, dos indivíduos que formam as equipas, nós temos a necessidade de perceber que há justiça na liderança, que há justiça no meu lugar, que há justiça na distribuição do trabalho e que, acima de tudo, há justiça no tratamento de cada pessoa. E isso é muito importante, não só de um ponto de vista conceptual ou de um ponto de vista aqui mais teórico, mas de um ponto de vista cerebral. Porque nós hoje sabemos que o nosso cérebro reage a esta sensação de injustiça. Então, esta justiça materializa-se no respeito e na valorização que as pessoas sentem que têm das suas lideranças e da forma como são tratadas pela organização, pela liderança, pelos colegas e pela equipa. Ora, então eu vou deixar de partilhar agora aqui, só porque queria ver aqui um bocadinho os vossos comentários no chat e perguntava, Carla Marques, obrigado, boa tarde. Sem dúvida nenhuma, o que é que vocês acham que, com base nisto que nós falámos, vocês aqui poderiam trazer para a mesa da liderança? O que é que vos inspira aqui? Alguém gostava de partilhar? Ok. Hoje estão um bocadinho tímidos. Não, o Nuno Santos vai escrever. Comunicação. Comunicação clara. Sem dúvida nenhuma, Nuno. É bem verdade. E liga-se muito com aquilo que nós vamos falar a seguir. Confiança. Aqui temos também. Sem dúvida. Ora, uma das coisas muito importantes quando nós falamos de neuroliderança, então, é sem dúvida nenhuma o que é que nós podemos fazer. Então, muito na linha do que vocês estão a falar, promover um ambiente de feedback e feedforward 360, identificar e celebrar conquistas e progressos com as pessoas, fazer reconhecimento público, valorizar o contexto da equipa, tudo isto vai trabalhar os status,
Definir expectativas claras e realistas vai-nos trazer bastante certeza, mas também ter um plano, uma visão e uma estratégia onde cada um sabe o que tem que fazer também vai ajudar as pessoas a terem certeza. Uma coisa muito importante em liderança é não mentir. Às vezes podemos omitir, mas não podemos mentir. Porquê? Porque isso, do ponto de vista da neuroliderança, quer para nós próprios que temos que o fazer, quer para a nossa equipa que vai receber essa mensagem, não vai ser percebido de forma positiva. E lembrem-se, a partir do momento em que o vosso cérebro entra no circuito da ameaça, ele levanta as defesas todas e o nosso córtex pré-frontal, que é o executor racional que equilibra, que dá estabilidade, que traz algum equilíbrio às decisões, vai ser completamente assoberbado pelo vosso cérebro límbico. Na autonomia, sem dúvida nenhuma, oferecer opções, muitas vezes deixar os colaboradores participar da construção dos planos. Ainda há muitas organizações onde, quando os planos são decididos, apenas a primeira linha, falando assim, a primeira linha da direção é que participa nesta construção dos planos. Assegurem-se que, pelo menos naquilo que vocês têm capacidade, do vosso departamento, da vossa área, daquilo em que vocês trabalham, de envolver as outras pessoas nos planos, de lhes perguntar como é que elas acham que podem fazer. Muitas vezes, por exemplo, eu digo isto quando trabalhamos com vendas, muitas vezes digo aos diretores de vendas: há quanto tempo é que vocês não saem para o mercado de uma forma exaustiva? Então perguntem aos vossos vendedores, porque são eles que estão lá no dia a dia, são eles que todos os dias recebem as vendas dos clientes. Depois também é muito importante criar momentos, experiências humanas para as vossas pessoas. Isso é sem dúvida nenhuma extremamente importante, principalmente em questões de mentoring e de coaching, em que eu como líder assumo este papel, em que eu garanto que as minhas pessoas estão a conhecer, que temos momentos em que nos partilhamos enquanto pessoas, porque isso vai criar afinidade. E lembrem-se, um bocadinho na ótica do exército, não é? Quanto mais afinidade, mais eu vou lutar, mais eu vou defender a minha equipa, mais eu vou defender as minhas pessoas. E depois também aqui a questão da justiça, não é? Da equipa criar as suas próprias regras. Principalmente agora, com esta questão do Covid, houve muitas equipas que sofreram bastante porque não foram capazes de fazer esta adaptação da justiça. E então, na verdade, foram percebidas as regras que já existiam, mas a trabalhar num ambiente que era completamente adverso e diferente, e sem dúvida nenhuma que trazia aqui dificuldades completamente diferentes e que precisavam de ser tratadas com outro olhar e com uma nova perspectiva. E uma coisa muito importante sobre a neurociência, que a neurociência nos ensinou sem dúvida nenhuma, é que 1 mais 1, em termos humanos, nunca é 2. 1 mais 1 é sempre 3. Porquê? Porque sou eu, és tu, e existe uma coisa que nós construímos os dois, que é o nós. E então é sempre uma terceira entidade que surge aqui, que é este nós. Isto quer dizer o quê? Que quando eu tenho uma equipa de pessoas que são muito inteligentes, mas todas muito inteligentes numa dada área, a minha equipa é tão inteligente como a pessoa mais inteligente que eu tenha. A questão é que quando eu tenho uma equipa de pessoas que são inteligentes em diferentes coisas, a minha inteligência enquanto equipa será sempre superior ao talento individual de cada um. E por isso é muito importante para líderes garantirem que não estão a formar equipas de clones, nem a olhar para o seu ego como forma de escolher as pessoas, mas estão sim a adicionar diversidade, porque isso também é preciso do ponto de vista mental. Lembrem-se que tudo está aqui. Portanto, ao fim do dia, quando nós precisamos tomar decisões, as pessoas vão reagir a nós e nós vamos reagir às coisas sempre com esta dupla noção, ou fuga ou ameaça, ou aproximação ou recompensa. Portanto, sempre que nós estamos a sentir-nos ameaçados, nós vamos ativar circuitos que nos vão tornar altamente defensivos, muito reativos, altamente atacantes também na forma de comunicar, ao passo que quando nós construímos e percepcionamos que há uma recompensa potencial nesta relação, nesta ação, nesta decisão, nós vamos ativar circuitos que nos permitem acolher o outro, aproximar do outro e, sem dúvida nenhuma, pensar no bem maior. Ora, então e a comunicação? Também é afetada pela neurociência? É sem dúvida nenhuma. E é só muito rapidamente para percebermos aqui que, até do ponto de vista da nossa bioquímica, quando nós estamos em ameaça,
nós vamos ativar dentro do nosso cérebro a criação de noradrenalina, adrenalina e cortisol. Cortisol, como vocês sabem, é uma proteína, é uma hormona associada ao stress, ao passo que quando nós conseguimos conectar-nos com os outros, quando nós realmente estamos felizes e bem, nós vamos utilizar aqui o prazer e a calma, ativando no nosso cérebro a criação de oxitocina, de dopamina e de serotonina, para além dos GABA, que é um conjunto complexo de proteínas. Ora, aqui todas elas associadas tipicamente ao prazer e ao bem-estar inclusivamente de relaxe. Ora, o que é que acontece então na zona da ameaça? Sempre que alguém me fala num tom ameaçador, sempre que eu acho que aquela pessoa me quer mal, sempre que eu acho que posso ser castigado, pensem aqui quando vocês iam falar com os vossos pais quando eram pequenos e já sabiam que a coisa podia correr mal. Sempre que eu acho que vou ser excluído, ou sempre que eu acho que a pessoa me vai receber com raiva de acordo com o que aconteceu, mostrando de certa forma a sua intervenção no meu território e a ameaça ao meu status, à minha percepção de mim próprio no contexto, a minha amígdala é raptada. Ou seja, quando a minha amígdala é raptada, o que é que acontece então? Eu começo a inferir coisas. O que é que isso quer dizer? Eu olho para aquilo que está a acontecer à minha volta, percepciono a ameaça e então começo a perceber certas informações e experiências. E vejam que ali é perceber. Quando eu percebo, o meu cérebro vai adicionar significados com base no meu marcador somático, com base na minha experiência anterior, e eu, sem sequer verificar, imediatamente estou a condicionar a forma como este evento está a acontecer. E eu desenvolvo crenças baseadas nestes significados que eu atribuo. E depois, como é óbvio, eu começo a iniciar ações com base na minha crença. Ora, uma coisa incrível sobre o cérebro e sobre a comunicação é que quando nós decidimos que acreditamos em alguma coisa, nós vamos fazer tudo por tudo para provar que estamos certos. Independentemente de recebermos informação nova que possa dizer que estamos errados, no primeiro contacto com esta informação, nós vamos defender a nossa dama, nós vamos dar o tudo por tudo para ter a certeza de que nós conseguimos superar isso. E então, como é que nós podemos trabalhar? Há aqui um modelo trust, de comunicar liderança. Acima de tudo, comunicar com transparência, garantir que é dito o que precisa de ser dito, que não há jogos de bastidor a serem feitos aqui com as pessoas, que nós promovemos relações reais com as nossas pessoas, que nós conhecemos as pessoas com quem trabalhamos e que elas entendem o porquê de estarem aqui, qual é o seu papel na equipa, o que é que elas podem fazer. Isto vai aumentar a sua noção de status, vai aumentar a sua noção de certeza, do SCARF, que falámos anteriormente, vai provocar uma sensação de recompensa nos circuitos neurais da pessoa, compreensão, garantir que as pessoas realmente compreendem o que é esperado delas, expectativas muito claras das coisas, e isso é algo que cada vez mais nós, e acho que esta altura do Covid mostrou-nos isto com muita clareza, nós precisamos de começar a fazer. Não dá para falar em meias palavras, ou seja, não dá para dizer só faz isto, porque o faz isto é desprovido de contexto muitas vezes, é desprovido do resultado que eu estou à espera e cria muita ameaça às vezes às pessoas, que é, eu já ouvi isto de várias pessoas, às vezes o meu chefe pede-me para fazer uma coisa nova, dá-me um desafio novo, mas eu já sei que vai correr mal porque depois eu vou fazer e depois não fica como ele quer. Ora, sem dúvida nenhuma, é muito importante nós quando somos líderes e principalmente quando estamos a pedir coisas novas ou estamos a desafiar alguém, dizer às pessoas e garantir que elas compreendem exatamente não só o que é que têm que fazer, porque isso vai, mais uma vez, ativar circuitos, como nós vimos ali atrás, da autonomia, da certeza, da falta de ambiguidade, e, portanto, vai promover aqui movimentos cerebrais que predispõem a pessoa para trabalhar connosco, para a aproximação da recompensa, mas, acima de tudo, já estamos aqui a esvaziar problemas que possam surgir de expectativas mal alinhadas. Depois, muito importante, a questão do sucesso partilhado. O de percebermos aqui claramente que, enquanto líderes, nós temos um papel imprescindível que é servir. E servir é servir o todo, é servir o grupo.
e, portanto, numa equipa o líder nunca tem um sucesso pessoal. O sucesso dele é sempre partilhado. E isto é muito importante que depois seja comunicado, seja partilhado, seja veiculado na organização, para que as pessoas também possam realmente sentir que o seu status, o seu sentimento de pertença está realmente alinhado e que elas podem continuar a entregar o máximo, porque também recebem o máximo. Esta questão do sucesso partilhado é muito importante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em organizações multinacionais, como a Xerox, como uma InBev, que é a maior cervejeira do mundo. E só para vos dar um exemplo, na InBev as lideranças são avaliadas pelo resultado das equipas, não têm números individuais. O líder não tem um objetivo. E isto quer dizer o quê? Que se ele tiver 5 pessoas na equipa, 4 atingiram 100% e uma atingiu 70%, ele não vai ter uma avaliação positiva porque alguém dentro da equipa dele falhou. E depois testar as inferências. E o que é isto de testar as inferências? Acima de tudo, é nós conseguirmos avaliar aquilo que está a acontecer connosco. Diz aqui a Adelaide Lopes Jesus, sem prejuízo de o líder ter planos de ação pensados, aumenta a eficácia se forem os colaboradores a propor os planos de ação e o resultado é que é construído. Isso é extremamente importante, muito importante, sem dúvida nenhuma, esta questão de nós conseguirmos envolvê-los na criação. Porque uma coisa muito interessante sobre o cérebro e que nós temos aprendido em inúmeras tarefas e em inúmeros desafios que são visionados sobre uma perspectiva de neuroimagem é que quando eu sinto que faço parte da solução, eu ativo zonas de resolução de problemas muito mais focadas do que quando eu simplesmente sinto que sou tarefeiro dentro da ação. Ora, eu tinha conteúdo para mais 5 horas, pelo menos, mas dado que nós estamos aqui a chegar também ao nosso fim, se calhar haveria aqui um bocadinho de espaço para algumas questões. O modelo Trust é um modelo fácil de implementar, precisa só de muita prática, como tudo no nosso cérebro. Uma das coisas interessantes sobre neuroliderança e que muitos dos líderes com quem trabalhamos realmente nos dizem passado uns tempos é que isto não é fácil, mas vale a pena. O que é que isto quer dizer? Construir novos hábitos de liderança, falar com as pessoas num contexto de transparência, num contexto de relacionamento, de sucesso partilhado, não é tão óbvio como parece, porque nós temos todas regras e as organizações têm todos sistemas naturais da maneira como as coisas ocorrem. Mas o que é um facto é que nenhum líder daqueles com quais nós trabalhamos tenha posto em prática este tipo de modelos com as suas equipas, que tenha realmente aprofundado como é que, por exemplo, nós podemos trazer o SCARF para dentro das nossas equipas, ou como é que eu adapto o modelo Trust à forma como eu comunico com a minha equipa no dia-a-dia, como eu os envolvo nos projetos, como eu dou feedback ou como eu dou feed-forward. O que é um facto é que em 90% dos casos os resultados ultrapassam os 35% dos resultados. O que é que isto quer dizer? Que o sucesso é elevadíssimo e comprovado, ok? A neurociência e a neuroliderança estão de mão dada, não é uma relação que vai acabar agora. O Instituto de Neuroliderança tem neste momento a correr uma série de estudos na área da empatia, na área da socialização da liderança, portanto, como é que as organizações agem enquanto núcleo, enquanto sistema social e, portanto, sem dúvida nenhuma que nos próximos anos nós iremos continuar a ouvir muito falar sobre neuroliderança, iremos continuar a investigar muito sobre questões ligadas à tomada de decisão, à gestão do stress, ao equilíbrio vida profissional, vida familiar e, cada vez mais, iremos ouvir falar sobre questões sobre autonomia, principalmente numa fase em que, como nós vimos agora, a maior parte das pessoas são chamadas a ser autónomas por uma questão de terem que estar obrigatoriamente longe. Adelaide diz, é muito difícil alcançar o modelo de Trust na sua plenitude com os liderados. Há muito tempo na mesma função e com níveis de frustração elevados. Sem dúvida nenhuma que compreendo, Adelaide, o que importa é começar. Porque lembrem-se daquilo que eu vos disse sobre o vosso cérebro. Quando nós entendemos que há recompensa, se eu como líder conseguir provar à minha equipa que eu estou a trabalhar para eles e com eles, eu vou conseguir que pequenos... Lembrem-se, não tentem mudar aquilo que eles já fazem, tentem que eles façam coisas diferentes e novas. Porquê? Porque o nosso cérebro aprende mais rapidamente um hábito novo
do que muda um hábito antigo. E isso é extremamente importante.